projeto que estabelece a criação da Petrosal, empresa estatal para cuidar da exploração de petróleo na camada do pré-sal, está trancando a pauta do Senado desde o dia 18. Não há acordo entre os senadores sobre o assunto. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Delcídio Amaral. Senador, o senhor tem participado de todos esses debates. Há hoje um enorme conflito dentro da casa, dividida inclusive não só entre governo e oposição, entre estados exploradores, estados não exploradores, estados que querem mais ou menos recursos. Como é que o senhor vê essa situação? Acho que já era uma situação esperada. Na Câmara, o governo tem uma folga razoável na base de parlamentares e deputadas federais. Aqui no Senado a coisa é mais equilibrada, é uma coisa mais... Aqui os debates, sem dúvida nenhuma, vão ser mais intensos. O senhor acha que sem acordo, se o governo submeter à votação, por exemplo, esse projeto, que é o primeiro dos que vão ser discutidos sobre a camada do pré-sal, passa? Eu acredito que sim. Se o governo mobilizar a sua base, se essa estratégia continuar, a estratégia de não se votar nas comissões e esperar caducar o prazo de 45 dias e votar em plenário, o governo tem condições de votar os principais projetos do pré-sal, não tem dúvida nenhuma disso. Um dos argumentos da oposição, em relação especificamente ao projeto que cria a Petrosal, é de que ela é criada para gerir um sistema de partilha que ainda não é lei, quer dizer, só poderia ser discutido depois que o primeiro projeto, vamos dizer, basalmente, já mudasse a lei suficientemente para você começar a discutir uma empresa para tratá-lo. Que, fazendo assim, na verdade, contar com um ovo que ainda não saiu da galinha. Sob o ponto de vista de mérito, a oposição tem razão. Mas, na prática, alguns projetos tramitaram com maior velocidade do que outros. Mas, evidentemente, a Petrosal ela tem um papel muito importante. Quer dizer, é o controle do governo nos custos de produção, é o controle do governo sobre as reservas, na administração dos consórcios. Evidentemente, ela está vindo primeiro, mas é claro que a liderança do governo vai avaliar como é que nós vamos votar esse conjunto de projetos, porque daqui a alguns dias os outros vão caducar também. Ou seja, os 45 dias vão se extinguir e, portanto, os demais projetos vão não só trancar a pauta, mas vão exigir que nós venhamos a votá-los no plenário do Senado. Eu acho que é dentro desse quadro que eu entendo que o governo, como é maioria simples, são projetos de lei, eu acredito que o governo vença no enfrentamento no plenário. E se esse já causa polêmica, os outros, então, senador, quando fala, por exemplo, da partilha dos royalties provenientes da exploração de petróleo na camada do pré-sal, com a emenda, chamada emenda Ibsen, que redistribuiu isso de forma mais igualitária, hoje o Senado tem condição de chegar a um acordo? Qual o seu parecer sobre isso? O senhor tem uma visão favorável ou contrária a essa redistribuição? Ângela, a posição, pelo menos que eu tenho ouvido da oposição, é de votar a capitalização, porque a Petrobras precisa da capitalização para fazer frente aos investimentos do planejamento estratégico que a Petrobras aprovou. Quer dizer, a Petrobras tem investimentos aí de 2010 a 2014 de quase 220 bilhões de dólares. Você tem uma ideia, a média da Petrobras era 34 bilhões de dólares, nós estamos pulando para 55. Quer dizer, o que o pré-sal representa? Como também outros investimentos no downstream. O que é downstream? É refinaria, fábrica de fertilizantes e assim por diante. Ampliações na área de refino, na área petroquímica também. Essa é uma prioridade que tem a simpatia de todo o Senado. Essa é uma prioridade que tem simpatia de todo o Senado, porque todos nós entendemos, inclusive a oposição, que é fundamental para a Petrobras isso. E o conceito, que é o contrário daquilo que você falou, no que se refere à Petrosal, porque a leitura é que todos esses projetos venham juntos, e começando primeiro pelo marco regulatório, porque através do marco regulatório nós temos os outros desdobramentos. No caso da capitalização, não, ela independe disso. Então, não havendo acordo, não havendo votação, isso não podendo ser antes das eleições, o que o senhor defende até como
um executivo que veio do setor energético, que pelo menos essa matéria seja votada? A capitalização vai ser votada, eu acredito nisso. Agora, evidentemente, a posição do governo, ela é no sentido de não só votar a capitalização, que, como você disse, a gente está falando aqui, já há um consenso entre a oposição e a base do governo. A posição do governo é no sentido de também votar a partilha, assim como a Petrosal, votar a partilha, que na minha leitura vem num momento importante. Concessão, por que à época criaram a lei de concessões? E aí é bom explicar isso, né, senador? Voltando para um outro ponto muito polêmico, que aí divide, inclusive, a própria base do governo. A gente, hoje, que apoia o governo Lula e que diz que concessão é um sistema melhor que partilha, concessão é que o sistema brasileiro hoje já adota para a exploração do seu petróleo, né? Bom, primeiro o seguinte, a concessão ela surgiu no momento em que havia instabilidade, de preços, quer dizer, a economia brasileira enfrentava uma série de dificuldades, quer dizer, começava a efetivamente passar por um momento de transição para efetivamente chegar onde chegamos. O preço do barril de petróleo muito instável, era um momento ideal para as concessões. Por quê? Porque com a concessão, a companhia que ganha o leilão, ela fica dona do óleo. Então ela faz a exploração, a produção, ela tem a sua própria logística. Então, o país se preserva de algum tipo de risco. O risco é de quem é dono da reserva. Em bom português, é como se aquela empresa alugasse aquele espaço. Tudo que ela fizer ali é dela, ela vai pagar um royalty depois para o governo do que ela tirou dali. Só que não é bem um aluguel, porque ela é dona da reserva, ou seja, é dona da casa, por um determinado período, que é o período de concessão. Hoje não, hoje nós não temos riscos exploratórios grandes. Muito pelo contrário, o pré-sal, a garantia que você vai tirar óleo e gás do pré-sal, eu não vou dizer que é 100%, mas a probabilidade é muito grande. Então, você pode migrar tranquilamente de um modelo onde havia risco exploratório e, portanto, de produção, para um modelo em que os riscos são muito pequenos. Então, onde a partilha cabe, muito bem. Que, na verdade, vou então fazer nossa comparação para a pessoa entender, é como se aquele dono da área, que sou eu, passasse a ter um sócio. O governo fica sócio de uma empresa para fazer essa exploração e passa a ter direito sobre parte daquele óleo retirado dali. E aí é o ponto fundamental. Na concessão, o óleo é da empresa petrolífera que ganhou o leilão. Na partilha, não. Na partilha, o óleo é do governo, é da União. A União é representada nos consórcios de exploração e produção pela Petrosal. E ganha o leilão quem oferecer a maior parte daquele óleo para a União. Mas o governo tem o controle das jazidas. É um conceito diferente. A concessão é de quem ganhou o leilão. A partilha não. O óleo é do governo. Tanto é que o governo bota a Petrosal para acompanhar a exploração e produção e, ao mesmo tempo, acompanhar os custos. E ganha quem oferecer o maior volume de óleo extraído para o governo federal. E isso pode ser estrategicamente do ponto de vista de um Estado muito interessante. Como nós temos um quadro já de estabilidade, estabilidade econômica, com reservas que seguramente vão ter alta produtividade. Então, o modelo de partilha cabe muito bem. E é uma posição do governo de efetivamente deter o controle das reservas, porque hoje nós não estamos no risco das concessões. Nós temos garantia que seremos um dos países de maior produção de petróleo no mundo. Então, esse é o conceito entre concessão e partilha, e vou mais adiante. A Constituição, porque martelam muito que é inconstitucional isso, o artigo 177 e pareceres, inclusive, o artigo 177 da Constituição, e pareceres, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, garantem que efetivamente o modelo de partilha é constitucional e, em função dessa realidade macroeconômica e essa realidade de produção de petróleo no Brasil, o sistema de partilha vai se adaptar muito bem, como já existe em outros lugares do mundo. Porque muita gente começa a querer dizer para a população, a partilha é um problema, e o Brasil, como é que vai ser? Não, isso aí é adotado no mundo inteiro, por vários países produtores. O importante é o seguinte,
é nós aproveitarmos o pré-sal para trazermos riquezas para o país. Porque hoje a realidade é o seguinte, quem produz pouco é quem tem tecnologia, quem tem mercado e quem tem desenvolvimento. E quem produz muito é quem tem pobreza. Nós estamos no meio do caminho, nós temos um parque industrial diversificado, nós temos uma economia sólida, nós temos tecnologia, nós temos que agora procurar usufruir dessa riqueza para garantir um futuro melhor para todas as gerações brasileiras. Senador, muito obrigada por essa conversa. O senhor ainda vai ficar me devendo sua opinião sobre a partilha dos royalties do pré-sal, mas isso é assunto para um programa inteiro. A hora que você me chamar, eu vou falar sobre a partilha, porque o Senado vai ter que trabalhar nisso. Isso sim, eu sou favorável a jogar para depois das eleições, porque a emenda Ibsen tem problemas de caráter jurídico que nós aqui temos que nos desdobrar para colocar a casa em ordem, não só olhar os produtores, mas entendendo que o pré-sal é uma riqueza do Brasil, atender os estados e os municípios que não são diretamente impactados pela produção do pré-sal. Obrigada mais uma vez. Nós conversamos nesse programa com o senador Delcídio Amaral, falamos sobre os projetos que tratam do pré-sal e que estão aqui no Senado, alguns já trancando a pauta. Você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Lembrando, quer falar com a gente pela internet? Anote aí, www.senado.gov.br/TV. Ali mesmo você deixa seu recado, a gente sempre quer a sua opinião. Tchau, até a próxima.